Está aberto um dos maiores editais culturais do Distrito Federal. São mais de 23 milhões de reais distribuídos entre 72 projetos culturais e audiovisuais. Mas antes de você abrir o formulário da Pinab DF e começar a escrever o seu projeto, tem algumas coisas nesse edital que você precisa saber. Porque eu li o regulamento e os anexos e encontrei desde exigências que podem impedir você de participar, até coisas que podem fazer um projeto excelente ser desclassificado por um detalhezinho, né? E tem uma delas que eu acho especialmente perigosa. Você pode ter uma nota ótima no projeto inteiro e ainda assim ele ser eliminado. E eu vou te mostrar por quê. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Mariani, fundadora do Clube EMA, e por aqui a gente fala sobre projetos culturais, editais, leis de incentivo e tudo aquilo que parece muito mais burocrático do que realmente precisa ser. Então, bora para a Pinab Distrito Federal. Esse é o edital de chamamento público número 15 de 2026. O valor total é de 23 milhões e 50 mil reais. São 72 projetos selecionados. 20 deles são para produção audiovisual, com 8 milhões e 900 mil reais destinados apenas para essa categoria. E os outros 52 são de produções culturais, com 14 milhões e 150 mil reais. Então a gente não está falando de um edital pequenininho, não. Inclusive, existe a possibilidade de ampliar o número de vagas se tiver saldo de recursos da Pinab e se tiver também interesse público, que vai ter, né? As inscrições elas começaram no dia 13 de agosto e elas vão terminar dia 2 de setembro. O prazo é super curto, 3 semaninhas aí para o pessoal deixar o projeto em dia. E isso importa porque esse não é um edital que eu recomendo começar preenchendo o formulário. Primeiro você precisa descobrir se o seu projeto realmente cabe nele. Então eu vou falar de quem que pode participar primeiro. Pode participar pessoa física, MEI, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos e grupo ou coletivo sem CNPJ. Até aí, massa. Mas aí vem a primeira barreira. Você precisa comprovar a atuação cultural no Distrito Federal há pelo menos 2 anos. E presta atenção, porque não basta colocar isso no formulário. Tipo, eu trabalho com cultura aqui no DF desde 2021. O edital, ele pede comprovação. Ele fala em documentos atuais e documentos que demonstrem esse período anterior, além de currículo e portfólio das atividades culturais desenvolvidas. Então, antes de pensar na justificativa, no orçamento, no cronograma do seu projeto, eu faria outra coisa. Abriria uma pasta no computador e tentaria provar minha própria trajetória. Eu tenho um portfólio, eu tenho material datado, eu tenho comprovantes, eu tenho clipping, eu tenho matérias. O meu currículo ele conversa com aquilo que eu estou propondo. Porque se essa documentação não existir, o problema aparece bem antes deles julgarem se o seu projeto tem qualidade ou não. E aí vem uma coisa que eu falo sempre quando eu abro o edital. Não escolha a linha porque o nome parece combinar com a sua ideia. Leia a descrição. Esse edital ele tem 2 grandes categorias, que são produções audiovisuais e produções culturais. E dentro delas existem várias linhas com valores, números de vagas, públicos e exigências diferentes. Então a ordem certa não é eu tenho um projeto. É onde será que eu enfio isso? E qual é o objetivo dessa linha? O que ela quer financiar e como o meu projeto responde a isso. Isso parece um detalhe, mas ele muda completamente a forma de você escrever o seu projeto. E você só tem uma chance, e aqui vem uma outra decisão muito importante. Cada agente cultural só pode concorrer a um projeto. Então, se você tem 4 ideias, não é hora de você escolher a sua favorita. É hora de escolher a que tem melhor aderência ao edital. Qual conversa melhor com o regulamento do edital, qual você consegue executar dentro daquele orçamento, qual responde melhor aos critérios, qual você consegue comprovar tecnicamente que você trabalha há mais de 2 anos no DF, porque você só tem uma chance aí na hora de concorrer, tá? E agora a gente vai para a parte que são as pegadinhas dos critérios, né? E talvez a parte mais importante desse vídeo. Porque o primeiro modelo de avaliação do anexo 3 já dá um peso enorme à coerência entre o objeto, os objetivos, as metas e a justificativa do projeto. Só esse critério sozinho
pode representar até 20 pontos no seu projeto. E isso mostra uma coisa que eu repito sempre. Um projeto não é um conjunto de textos independentes. A justificativa não pode defender uma coisa, o objetivo prometer outra, a meta é entregar outra coisa e o orçamento pegar uma quarta coisa completamente diferente. O avaliador ele precisa enxergar um projeto só. O edital ele também avalia impacto social e relevância da proposta para o público, além dos demais critérios definidos para as linhas. Agora vem a pegadinha que eu prometi lá no começo do vídeo. Você precisa atingir pelo menos 60 pontos, mas isso sozinho não basta. Se você tirar 0 em qualquer critério de seleção, o projeto é desclassificado. Você pode tirar 80 e se o resto for, se os 20 que faltam ali para chegar no 100 for de um critério que foi zerado, o projeto ele é desclassificado. Isso é muito importante, porque significa que não existe tipo, esse critério eu não respondi muito bem, mas eu compenso com os outros. Não. Um critério completamente ignorado pode acabar com toda a sua proposta. Então, eu faria literalmente um checklist com todos os critérios antes de escrever. Outra coisa que eu achei importante é o orçamento. O edital ele não quer que você simplesmente escreva um número que pareça razoável. O valor, eles precisam ser comparados com referências de mercado, preços públicos, pode usar o Salic.net, tabelas profissionais e valores do FAQ e outras referências do Distrito Federal. E cuidado com o teto. Cada linha tem um valor máximo. Se seu projeto ultrapassar esse valor, existe previsão expressa de desclassificação. Então, o orçamento aqui não é algo que eu digo que você monta depois que terminou o projeto. Ele faz parte da estratégia desde o começo. E a acessibilidade, ela também precisa entrar desde o começo. O edital, ele trabalha com acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal. E, em regra, o projeto precisa reservar, no mínimo, 5% do valor total para as medidas de acessibilidade. Existem situações excepcionais em que esse percentual mínimo pode ser dispensado, mas isso precisa ser muito bem justificado, viu? Então, vamos tomar cuidado com aquela ideia de vamos ter libras e pronto. Qual acessibilidade faz sentido para o seu projeto? Para qual público? Para que espaço? Qual é o produto cultural? Quanto que ela custa? Em que momento ela vai acontecer? Quem que vai executar? Inclusive, projeto que descumprir os critérios de acessibilidade, ele pode ser desclassificado. E agora tem um erro bobo que pode custar muito caro no futuro. Depois da inscrição, não é permitida a juntada dos documentos solicitados nessa etapa. Traduzindo, você passou 15 dias construindo o projetão, justificativa boa, orçamento perfeito, cronograma lindo, plano de trabalho redondo e esqueceu de um documento obrigatório. Pode ter acabado aí. Por isso que eu tenho quase mais medo de documentação do que da escrita em edital. Porque texto ruim você consegue revisar. Documento que você esqueceu de mandar pode não ter conserto depois. E outro detalhe interessante, se você está inscrevendo como pessoa jurídica, o portfólio ele precisa comprovar a trajetória da pessoa jurídica. Não basta pegar a experiência individual dos sócios e tratar como se fosse automaticamente da empresa. Agora vem a pergunta, vale a pena? Vale e muito. É um edital grande, com bastante recurso, várias possibilidades de enquadramento e 72 projetos inicialmente previstos. Mas eu não começaria escrevendo hoje. Eu começaria fazendo 4 perguntas. Eu consigo comprovar 2 anos de atuação cultural no Distrito Federal? Qual linha realmente corresponde ao meu projeto? Meu projeto consegue responder a todos os critérios dessa linha? Eu tenho condições de reunir projeto, orçamento, cronograma e documentos até o dia 2? Se alguma dessas respostas foi não sei, esse é o seu primeiro trabalho, tá? E se você quiser usar uma inteligência artificial nesse processo, é exatamente aqui que eu acho que a nossa IA, Ema, faz sentido e vai fazer toda a diferença para o seu trabalho. Não para ela inventar um projeto no seu lugar, mas para você não precisar encarar todas essas páginas sem saber exatamente onde procurar. Eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Essa aqui é a análise do edital da nossa IA Ema. E dentro dela eu já coloquei o edital de chamamento público da PNAB Distrito Federal. Então, olha que interessante, eu vou
apenas colocar o número 7, que é o que corresponde ao número dela aqui na EMA, e ela vai fazer uma análise desse edital, vai levantar para você os 10 pontos mais importantes desse edital, que é para você guardar na mente na hora que você estiver escrevendo todo o processo, tá? E o mais legal, você pode fazer dentro dela, como ela já leu o edital, ela já está com o edital todo no cérebro dela, ela sabe exatamente o que escrever em todas as etapas do edital, tá? Então isso é muito legal, ela vai saber exatamente, ó, por exemplo, ela sabe que eu atuo em Santos. Esse edital exige atuação comprovada no Distrito Federal há pelo menos 2 anos. Se eu não tenho essa base, eu não sou elegível, tá? Então, isso daqui é muito legal na EMA, porque ela vai me dar, ó, 10 pontos, vai me dar os critérios de avaliação, risco de desclassificação, formação e limite de caracteres, contrapartidas exigidas, limites de orçamento e rúbricas permitidas, documentos obrigatórios, restrições e vedações, critérios de elegibilidade do proponente, prazos críticos e o tipo de mecanismo que muda. Então, é muito legal e isso fica dentro dela. Quando você vai escrevendo seu projeto, ela já vai adaptando para esse edital específico. Na verdade, assim, qualquer edital que você botar aqui dentro dela, ela vai fazer para o edital específico. Então, isso é muito legal de se trabalhar e é uma coisa muito legal que se tem dentro da IAEMA. Então, se você é do DF e está pensando em entrar nesse edital, salve esse vídeo, porque as inscrições terminam no dia 2 de setembro, às 11h59 da noite. E comenta aqui embaixo qual linha você está pensando em tentar. Inclusive, se vocês gostarem desse formato, sempre que abrir um edital grande, eu posso sentar, ler e trazer os pontos que realmente merecem a atenção aqui para vocês. Porque edital aberto é oportunidade, mas edital lido direito é outra história, né, galera? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo.